O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você vai ver um resumo da última sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça. Também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e dos destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o conselheiro Bruno Dantas. Isso e muito mais, agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição com uma síntese da sessão ordinária de número 172, realizada no plenário do Conselho no dia 27 de junho. O plenário do Conselho Nacional de Justiça, durante a última sessão do primeiro semestre, decidiu por unanimidade que o nome de magistrado investigado por suposta infração deve ser divulgado na íntegra e não apenas por meio das iniciais, mesmo na fase preliminar das investigações. A relatoria foi do conselheiro Lúcio Munhoz. Na sessão de número 172, foi ratificada a liminar que mantém na Caixa Econômica Federal depósitos judiciais do Tribunal de Justiça do Paraná. Um decreto do TJPR previa o fim da exclusividade da instituição financeira, caso ela não fosse incluída como agente operador do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. Trata-se de uma liminar que foi concedida num procedimento requerido pela Ordem dos Advogados do Brasil, em que aquela entidade temia que fossem feitas alterações na sistemática de administração das contas judiciais e que fossem transferidas para uma conta única, um dano irreversível na alteração dessa sistemática, sobretudo porque o Tribunal de Justiça do Paraná, na gestão anterior, atendendo a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, havia escolhido a Caixa Econômica Federal para a administração desses recursos depositados do tribunal e havia celebrado um contrato pelo prazo de 60 meses. Constituía em mora a Caixa Econômica Federal, caso ela não obtivesse a inscrição num sistema que é administrado pela Secretaria do Estado e com a possibilidade, então, de rompimento deste contrato. No pedido de reconsideração da liminar, o tribunal encaminhou informações e, nestas informações, ele trouxe um ofício da Caixa na qual a Caixa exatamente relata as dificuldades que ela tem encontrado para ser admitida nesse sistema. O conselheiro Silvio Rocha deu liminar para manter a Caixa na administração dos depósitos judiciais e administrativos. Eu determinei a inclusão da Caixa Econômica Federal como terceira interessada e dei a liminar apenas para garantir a situação atual, que foi feita à luz, inclusive, de determinações deste Conselho, até que o mérito possa ser apreciado. Por maioria, o plenário do CNJ também ratificou uma liminar do conselheiro Jorge Hélio para suspender restrição imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, estados do Pará e Amapá, à atuação de advogados. Eles deveriam se inscrever com antecedência para fazer a sustentação oral. Mas seria necessário que o TRT da 8ª Região tivesse demonstrado as razões fáticas ou jurídicas motivadoras para estabelecer a regra da antecedência mínima de 10 horas para inscrição para sustentações orais. Por ora, não há elementos que permitam concluir em que tais motivações estejam escoradas, as exceções impostas pelo tribunal requerido, as garantias dos advogados previstas na Lei 8.906, de 94, uma lei federal totalmente aplicável à espécie, daí se supõe a ilegalidade do ato. Além disso, está claro o prejuízo que se reitera contra os advogados que atuam perante o tribunal a cada nova sessão de julgamentos, na medida em que se veem submetidos a procedimentos e requisitos temporais para solicitarem o exercício de um direito que lhes é assegurado por lei. Ante o exposto, vislumbro mesmo nesta análise preambular dos autos, própria deste nível de cognição da matéria, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, razão pela qual defiro o pedido liminar para sustar os efeitos do artigo 133 do Regimento Interno do TRT do Pará, TRT da 8ª Região, no Pará,
até o julgamento do mérito deste procedimento ou decisão em sentido contrário. Quanto às ilegalidades apontadas, determina a intimação do tribunal requerido para que, no prazo de 15 dias, preste informações a respeito do requerimento inicial. As regras para a concessão do porte de armas para agentes de segurança dos fóruns de todo o Brasil foram regulamentadas durante a sessão por resolução aprovada pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, com relatoria do conselheiro Lúcio Munhoz. A norma, editada em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, estabelece que o uso de armas de fogo deverá ser exclusivo aos servidores designados pelos presidentes dos tribunais e procuradores-gerais do Ministério Público para exercerem funções de segurança. A lista com o nome dos agentes deverá ser atualizada a cada 6 meses junto ao Sistema Nacional de Armas. O certificado de registro e a autorização do porte deverão ser expedidos, de preferência, pela Polícia Federal. Na próxima semana, você vai acompanhar o que foi destaque durante as sessões do Conselho Nacional de Justiça no primeiro semestre de 2013. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul sediou o 3º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O evento reuniu cerca de 350 participantes durante 2 dias. A parceria com o Conselho Nacional de Justiça levou para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul a discussão sobre o tráfico de pessoas. O conselheiro do CNJ, Ney José de Freitas, foi um dos palestrantes e ressaltou a importância do tema. É um assunto complexo, que é um assunto extremamente sensível, que no fundo ele trata de uma espécie de coisificação da pessoa, ou seja, a transformação da pessoa em mercadoria, seja para o tráfico para a prostituição, seja para o trabalho escravo, seja para a retirada de órgãos. Em última análise, o que se faz é desumanizar, é transformar a pessoa em coisa para fins absolutamente de natureza econômica. Para este juiz, o tráfico de pessoas é tão grave quanto o tráfico de drogas. Dados das Nações Unidas dão conta de que hoje há cerca de 27 milhões de pessoas em todo o mundo vítimas do tráfico de pessoas para as diversas formas de exploração. Exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos, casamento servil, servidão por dívida, adoção ilegal. Então, são várias formas de exploração. Hoje, já a segunda atividade criminosa mais lucrativa do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas. Está na hora de você saber quais foram os assuntos que mais tiveram repercussão nas redes sociais do CNJ. Está na hora do quadro, está na rede. Salário atrasado pode gerar danos morais. Esta foi a publicação com maior destaque na última semana no Facebook, com mais de 6 mil compartilhamentos. A informação é útil para todos os trabalhadores e foi visualizada por mais de 300 mil internautas. Curta a fanpage do CNJ, acesse www.facebook.com/cnj.oficial. No Twitter, a frase que mais chamou a atenção foi a do escritor Franz Kafka. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, retuitada por quase 100 seguidores. Outro destaque foi a campanha Intolerância Religiosa. É um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. Respeite a diversidade. Foram mais de 50 retweets. Além de frases e notícias, o Twitter do CNJ também disponibiliza imagens de suas campanhas. Siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. No canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube, você pode assistir às sessões ordinárias do CNJ na íntegra, caso não tenha conseguido assistir ao vivo. Esta semana, o vídeo mais acessado foi o da última sessão do Conselho, com mais de 1.000 visualizações. O CNJ está na rede. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. A sessão ordinária de número 173 está marcada para o dia 6 de agosto, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar mutirão carcerário no estado do Ceará no período de 6 de agosto a 6 de setembro deste ano em 2 polos, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Serão inspecionadas unidades prisionais e reexaminados cerca de 17 mil processos de condenados e presos provisórios. Vem aí a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário, que será realizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
As inscrições podem ser feitas até 27 de julho pelo portal do CNJ. São oferecidas 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. O evento conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. A competição está marcada para os dias 12 e 13 de agosto. Vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o conselheiro Bruno Dantas. Até já! O CNJ em Ação está de volta e agora vamos falar sobre a apuração de homicídios no país. No Brasil ocorrem, em média, 29 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a média mundial é de 8,8 homicídios, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o conselheiro Bruno Dantas. Ele é consultor legislativo do Senado Federal e representante do Conselho Nacional de Justiça na chamada Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Conselheiro, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Bom, inicialmente eu gostaria justamente que você comentasse as duas metas, a 3 e a 4 do CNJ, que tratam justamente dessa celeridade nesses casos, né? A primeira coisa que é importante dizer é que foi escolhido o crime mais grave que pode existir, que é o homicídio, né? Não foi por acaso. Nós sabemos que a impunidade em casos de homicídio agride muito a sociedade, gera uma sensação de impunidade, gera uma sensação de descrédito nas instituições, principalmente na justiça. Então, nós escolhemos o crime de homicídio para ser justamente o crime representativo das primeiras metas. E aí fixamos, primeiro, a meta 3, que era obrigar todos os magistrados do Brasil a proferirem sentença de pronúncia naquelas ações penais referentes a homicídios iniciadas até 31 de dezembro de 2008. E a meta 4, que era referente à realização do próprio Tribunal do Júri, a pronúncia é uma etapa do julgamento de homicídio, né? Primeiro o juiz pronuncia o réu, dizendo que existe prova da materialidade e indícios de autoria e, portanto, remete ao julgamento pelo Tribunal do Júri e, posteriormente, é realizado o julgamento pelo plenário, pelos jurados. Então, a meta 4 dizia respeito à realização desses julgamentos pelo plenário do Tribunal do Júri. Nós, a partir desse esforço, criamos um sistema aqui em Brasília, hospedado no Conselho Nacional de Justiça, chamado processômetro. O que é o processômetro? É um sistema integrado que recebe informações de todos os tribunais do país e que nós temos condições de monitorar o cumprimento dessas metas, mês a mês, comarca por comarca do Brasil. Eu posso dizer que essa foi uma experiência extraordinária, porque mostrou a capacidade do CNJ não só de fixar uma meta de produtividade, mas de acompanhar, de ajudar os tribunais. Quantas e quantas vezes, nessa estratégia de justiça e segurança pública, nós nos envolvemos telefonando para o gestor local. Em cada estado foi designado um gestor local para a justiça, um gestor local para o Ministério Público, um gestor local para a polícia, porque muitas vezes acontecia de um júri deixar de acontecer porque a polícia não transportou o réu ao local em que o julgamento aconteceria, ou deixou de acontecer porque não havia defensor público na data. Isso é muito comum em estados menos favorecidos, né? Estados do Norte, verdade. Estados do Nordeste, que é uma carência de defensores, uma carência de promotores. Né? Então, nós tivemos oportunidade de, mobilizando esses gestores, que foram peças-chave no sucesso dessa estratégia, conseguir um monitoramento e, efetivamente, alcançamos um resultado satisfatório. Claro que não atingimos 100% da meta, mas eu posso dizer que a mobilização valeu a pena. Uhum. Agora, bom, nesse período, e aí, além de um acompanhamento, há também uma fiscalização para cobrar, ou cobra nesse sentido, cobra do gestor, olha, vai ter o julgamento, vamos acompanhar direitinho, ou tem uma fiscalização também?
Sim, há uma fiscalização. É claro que a nossa meta é uma meta ambiciosa, julgar todos os processos que tiveram o seu início em 31 de dezembro de 2008, no caso da meta 3, e 31 de dezembro de 2007, no caso da meta 4. Né, nós retroagimos um ano por causa da meta 4, porque se trata de uma etapa posterior, né, do julgamento do júri. Mas é claro que nós traçamos uma meta muito ousada e sabíamos que era necessário fixar uma meta ousada justamente para mobilizar todos os tribunais, todos os magistrados do país. Eu posso mencionar, por exemplo, estados como Minas Gerais, em que nos últimos meses do monitoramento da meta havia verdadeiros mutirões, dezenas de juízes envolvidos no julgamento daqueles casos que estavam sendo acompanhados pela meta, e aí uma produtividade extraordinária. Né? Minas Gerais, nos últimos meses, por exemplo, realizava uma média de 500 júris por mês. Isso é algo que responde à sociedade, porque a sociedade quer justiça, a sociedade não deseja morosidade, a sociedade não deseja burocratização, a sociedade deseja apenas justiça. Conselheiro, o senhor foi responsável pela apresentação no plenário lá do Conselho Nacional de Justiça da proposta de resolução, a chamada ficha limpa do judiciário, né, que prevê aí a contratação para a função de confiança em cargos de comissão de pessoas que, de fato, tenham aí a ficha limpa. Eu falo com muita satisfação que essa foi uma das iniciativas que mais marcaram o meu mandato. Eu represento a sociedade no Conselho Nacional de Justiça, por indicação do Senado Federal, e sou testemunha ocular, presencial, da mobilização social que levou o Congresso Nacional a aprovar a lei da ficha limpa para os políticos. E aí, ao chegar aqui no Conselho Nacional de Justiça, eu me deparei com o seguinte questionamento. Será que é só na política que nós precisamos de pessoas de ficha limpa? Será que um poder como o Poder Judiciário, que é a última trincheira de defesa da cidadania, de defesa dos direitos fundamentais, dos direitos que as leis asseguram às pessoas, será que o Poder Judiciário tem o direito de contar nos seus quadros com pessoas de biografia maculada? Pessoas de biografia não recomendável, pessoas que eventualmente tenham sofrido condenações por improbidade administrativa ou eventualmente tenham sido condenadas por corrupção, ainda que não transitaram em julgado. E foi a partir dessa reflexão que tomei a iniciativa de redigir uma proposta de resolução que foi amplamente acolhida pelo plenário do CNJ, uma votação expressiva, uma votação unânime. Todos os conselheiros aderiram àquela proposta porque enxergaram na nossa proposta um cuidado com o fato de o Poder Judiciário continuar a ser um modelo para a sociedade brasileira. Não é exagero quando se diz que o Poder Judiciário é o mais probo de todos os poderes. Se nós examinarmos historicamente, é aqui no Judiciário em que nós temos mais pessoas comprometidas, nós temos menos casos de desvios, né? Embora o CNJ tenha sido muito importante nos últimos anos para apontar os desvios, né? Os chamados bandidos de toga, expressão tão polêmica trazida pela ministra Eliana Calmon, mas o CNJ tem mostrado que essas são situações absolutamente residuais, absolutamente limitadas num contexto de quase 18 mil juízes. Vejam que em toda a sua história o CNJ aposentou 50 magistrados por desvios graves. Isso é muito pouco comparando com o universo de análise. Isso, sem dúvida alguma, corrobora com a percepção de que o Poder Judiciário é o mais probo de todos os poderes. Mas não basta que o CNJ seja, ou melhor, que o Judiciário seja apenas o mais probo de todos os poderes. É necessário que ele ostente perante a sociedade uma imagem de probidade. E eu tenho convicção de que quando um tribunal nomeia para chefiar o seu setor de licitações, ou setor de compras, ou setor de serviços gerais, uma pessoa condenada por improbidade, a sociedade desconfia disso. Ou seja, os cargos
de confiança não devem ser da confiança apenas do administrador, deve ser também da confiança do público. Porque se o público não confia, aquilo acaba deteriorando a própria imagem do Poder Judiciário. E a nossa intenção ao propor essa resolução foi a melhor possível, foi justamente reforçar essa boa imagem que o Poder Judiciário tem e dar exemplo aos outros poderes. Tomara que os outros poderes copiem essa iniciativa do Judiciário. Conselheiro Bruno Dantas, obrigado por sua presença, por aceitar o convite do CNJ em Ação para participar do programa de hoje. Muito obrigado, sou eu que agradeço a você e aos telespectadores da TV Justiça. Em época de férias escolares, aumenta o número de viagens de crianças e adolescentes, tanto no Brasil quanto no exterior. A Resolução 131 do CNJ orienta os pais e os responsáveis sobre a documentação necessária quando um menor for viajar. Saiba como evitar imprevistos e garantir uma viagem segura e tranquila. Esse é o resultado do mês de julho. Aeroporto lotado e grandes filas. Tanto para viagens nacionais quanto para internacionais, devem ser obedecidas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Vara da Infância e da Juventude. Este assessor técnico da Vara da Infância e Juventude explica sobre a documentação necessária para a viagem desses adolescentes. A viagem nacional só é exigida quando a criança vai viajar desacompanhada, de 0 a 11 anos. Então aí é necessária a autorização se ela for viajar desacompanhada. Se a criança for viajar em companhia de tio, avós ou irmãos maiores de 18 anos, é só levar a certidão de nascimento original ou cópia autenticada. Os irmãos Igor e Ivan são sócios em uma agência de viagens especializada em pacotes de viagens internacionais para adolescentes desacompanhados. Essa autorização ela deve ser feita pelo pai e pela mãe, mesmo divorciados, casados, não importa, essa autorização tem que ser dada pelos dois para o menor viajar. Quando o menor viaja, por exemplo, em grupo aqui com a gente pega uma autorização de menor desacompanhado. E a gente exige também, além do passaporte, da autorização, a gente exige também a carteira de identidade ou a certidão de nascimento. Por quê? Porque o passaporte hoje brasileiro, o nome do pai e da mãe, ele fica oculto naquele código de barra. Então a identidade ela é importante justamente para saber, mediante a autorização, quem é o pai e quem é a mãe. Então a gente exige esses 3 documentos hoje para viagem internacional. A gente sempre traz a documentação exigida, né? Então não tem problema não. Se você está com os documentos seus e das crianças, não costuma ter problema não. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!